É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste segundo dia do mês de novembro. Dia 2 de novembro, depois de termos os nossos olhos iluminados pela contemplação daquela multidão de santas e de santos que Deus vai construindo no seio da nossa história, nós somos convidados, como igreja, a contemplar os irmãos e as irmãs que já passaram pela nossa vida e encerraram o seu caminho de fé. Sim, hoje nós comemoramos com muita gratidão, com saudade também, todos os fiéis defuntos, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que nutriram a esperança da vida eterna. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, no dia de hoje, meditar com você sobre esse grande mistério da nossa fé. O mistério que celebramos na nossa fé é o mistério da vida e o mistério da vida eterna. Essa festa de hoje se reveste de dois aspectos. Um primeiro aspecto é aquele aspecto da recordação da memória, mas ela é uma memória de um aspecto passado e ela também é uma recordação de um aspecto futuro. Sim, no dia de hoje nós recordamos todos aqueles que passaram na nossa vida, a quem nós amamos e por quem fomos amados ou por quem fomos feridos e a quem nós ferimos também. E assim recordamos aqueles que já morreram, já deixaram a vida no meio de nós e os queremos ver com o olhar daquela misericórdia com que Deus nos abraça, com que Deus nos acolhe. É dia de rezarmos por aqueles que passaram, bendizendo, agradecendo a Deus tudo aquilo de bom que fizeram, mas ao mesmo tempo implorando o perdão de Deus pelas suas falhas e pelas nossas falhas também em relação a eles. Portanto, depois de celebrarmos todos os santos, na festa de todos os santos, o que é que a gente faz? A gente olha para irmãos e para irmãs que passaram antes de nós, que nos deixaram um testemunho de luz e acreditamos que eles já estão diante de Deus e nós rezamos, nos dirigindo a Deus através deles, pedindo, rogai por nós. É a ladainha de todos os santos. Imploramos a esses santos e essas santas que cremos já estão diante de Deus porque souberam viver a vida em plenitude e a vida é Deus mesmo. Então nós pedimos a eles que intercedam por nós. No dia de hoje, nós fazemos um outro movimento. Nós olhamos na mesma direção, na direção da eternidade. Nós olhamos para Deus e vemos, contemplamos muitos irmãos e irmãs que passaram por aqui, só que nós rezamos pedindo a Deus que tenha piedade deles. Somos nós que intercedemos por ele. Ontem pedimos a intercessão dos santos por nós. Hoje somos nós que intercedemos a Deus por aqueles irmãos e por aquelas irmãs. São farinhas trocadas, como a gente costuma dizer lá na Bahia. Sim, se a gente pediu alguma coisa ontem, hoje também a gente está aprendendo a dar. Olha, e nisso está uma beleza muito grande que nos fala da realidade da vida eterna, da vida em Deus. Jesus diz no seu Evangelho, no Evangelho de João, uma palavra muito interessante, uma palavra realmente especial que vem para o nosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. E não vai ao julgamento, mas passou da morte para a vida. Você está vendo? Passa da morte para a vida aquele que escuta a palavra de Jesus, a minha palavra. Mas, gente, escutar a palavra de Jesus não é simplesmente ouvir, entrar pelo ouvido. Escutar aqui
e tem muito a ver com obedecer. Não ser uma pessoa mal ouvida, como dizem os meus. Não, uma pessoa que escuta, uma pessoa que obedece, que põe em prática. Então, quem ouve a palavra de Jesus, quem escuta a palavra de Jesus, quem põe essa palavra em prática, passou da morte para a vida. Você quer passar da morte para a vida? Cada dia quando a gente está escutando o Evangelho, a gente está passando da morte para a vida. Cada dia que a gente está se convertendo, deixando algum aspecto negativo da vida da gente, a gente está passando da morte para a vida. E a gente pode fazer sempre isso também em sufrágio de algum irmão e de alguma irmã defunto, como uma caridade feita também para eles, em honra, na memória de alguém que nós amamos, que nós queremos bem. Você deixa de dizer uma palavra dura, você dá uma esmola, você tenta se comprometer em ser melhor, pedindo a Deus que purifique um irmão e uma irmã. Olha a comunhão dos santos aqui sendo colocada. Ontem era a comunhão dos santos, aqueles santos que já estão na glória e que a gente pede por nós. E nós que vamos nos santificando na escuta da palavra e na prática do amor. Agora olhamos para outra forma de passar da morte para a vida, de entrar nessa vida que vem de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14. São João nos diz: sabemos que passamos da morte para a vida. Olha lá, quem escutava a palavra passou da morte para a vida. São João está dizendo: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Gente, a forma de passar da morte para a vida é amar. E São João depois diz, em palavras muito claras: quem não ama permanece na morte. Quem não ama permanece na morte. A forma de viver a vida eterna é amar o irmão. Portanto, a festa de hoje é um convite para o amor, porque nós recordamos aqueles que nós amamos e por quem fomos amados. E em nome deste amor vamos comprometendo a nossa existência. Eu disse que esse dia de hoje é uma memória, é uma recordação, e uma recordação de algo que está no nosso passado, as nossas relações com todos estes que já se foram. Mas minha amiga, meu amigo, para mim e para você também não existe uma coisa mais certa do que esta: você vai morrer. Eu vou morrer. É por isso que os cartuchos, esses monges que vivem uma regra muito rígida de silêncio, eles se saúdam dizendo um para o outro: memento mori, lembra-te que tu morrerás. Meu amigo, minha amiga, diante dessa certeza da morte, que a morte vai bater na minha e na sua porta, a gente deveria relaxar. A gente deveria deixar passar muita coisa. A gente deveria se desarmar. A gente deveria deixar o coração livre. Sabe que muitos que acompanham pessoas no leito de morte dizem que o que notam é o seguinte: as pessoas, quando estão perto de morrer, o grande arrependimento delas não é porque não possuíram mais terras, não é porque não possuíram mais casas, não é porque não conseguiram concluir a universidade. Não. O grande arrependimento é porque não amaram mais. Não é? Ou é aquela música Epitáfio, não é? Vamos lembrar disso. Vamos amar mais. O grande arrependimento nosso é esse. O grande experimento de falimento, de falência da vida é a falência no amor. Portanto, essa memória de hoje de que nós também morreremos deve nos ajudar a que nos preparemos para morrer bem. A arte de morrer bem, a arte de saber preparar-se para a morte. A liturgia nos coloca hoje o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 37 a 40, é o discurso de Jesus sobre o pão da vida, depois de ter dado pão a uma grande multidão, saciado a fome material, porque quem passa da morte para a vida é quem ama o irmão, e Jesus, porque amou o irmão, amava os irmãos e nos ama até hoje, vendo a fome dos seus irmãos e das suas irmãs, ele se compadeceu e pôs em movimento os seus discípulos, e eles, aqueles pães que tinham, foram colocados à disposição dos irmãos e das irmãs, aquele menino com aqueles pãezinhos de frumento que Jesus tomou, partiu e dividiu com a multidão. Mas depois Jesus continua aprofundando, que é um outro pão,
com outro significado bem mais profundo. Não é somente esse pão que alimenta o corpo físico, mas esse pão que alimenta esse corpo amoroso, o que nos torna semelhante a Deus, o nosso coração, a nossa alma. E Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus para você e para mim, que sejamos ressuscitados no último dia. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Esta é a vontade do Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia final. E nós já sabemos que para sermos ressuscitados, para recebermos esta vida eterna, para termos esta vida eterna, Jesus já nos disse: quem escuta a minha palavra passou da morte para a vida. Passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Que hoje, celebrando os nossos irmãos defuntos, as nossas irmãs defuntas, façamos essa grande experiência de amor. Amor recebido e de amor dado. E que nos preparemos para a vida eterna, que nós no dia de hoje possamos sair da morte e entrar na vida, recuperando em nós o amor por algum irmão, por alguma irmã. Se você sentir ódio no seu coração em relação a algum irmão e alguma irmã, saiba disso. Você está longe da vida eterna. Você não passou ainda da morte para a vida, porque está conservando o ódio no seu coração. Quem não ama, permanece na morte, nos diz São João, ou melhor, nos diz o Espírito Santo por meio de São João. Acolhamos a vida, acolhamos o amor, decidamo-nos a amar, atrevamo-nos a amar. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver